de adorador. Amém? Amém. Amém, Evelyn? Você é uma adoradora? Amém, eu também sou. Adorador de Deus, único e somente Deus. Toda glória pertence a Deus. A adoração pertence a Deus. A adoração não pertence a matéria alguma. A adoração pertence a quem? Deus. E é uma forma de quê? Glorificar. Muito obrigado. É uma forma de glorificar a Deus. A Bíblia diz que quando nós andamos em louvor, nós andamos em temor para com Deus, nós nos tornamos adoradores. E a Bíblia diz que quando nós somos adoradores, nós estamos em um estilo de vida glorificando a Deus. E quando Deus recebe essa glória, Ele está recebendo a razão de tudo que Ele fez. Que Ele fez tudo para ser glorificado. Nós temos que glorificar a Deus em todos os sentidos. As coisas estão ruins, mas pastor, está numa enfermidade horrível, perdi o emprego, ou sei lá, as coisas estão tão ruins, eu tenho que glorificar a Deus? Tem. Você tem que glorificar a Deus. De Deus vem todas as coisas e vai vir também a solução para o seu problema, meu irmão. Deus vai vir a sua saúde. Pastor, mas se Deus não quiser me curar, meu irmão, a Bíblia diz que o morrer é lucro. Já pensou? Você vai estar mais cedo com Cristo. Ninguém fala amém nessa hora, né? Tem uma música que fala assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu acho engraçada essa letra. É uma verdade. Ele fala, ele grita, é um rock bem pesado, todo mundo quer ir para o céu. Aí ele fala, vem cá, mas ninguém quer morrer. É uma verdade, né? O seu estilo de adorador te faz glorificar a Deus e faz você cumprir um dos primeiros objetivos, a razão de tudo ser criado. Amém? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala também, um segundo ponto interessante, a forma de você se assemelhar com Cristo, ou seja, você se consagrar. A Bíblia diz que quando nós nos consagramos, nós nos tornamos mais semelhantes com quem? Com Jesus. E isso a Bíblia diz que nós estamos entregando a glória a Deus desta forma. Espera aí. Se eu tenho um tempo de vida, eu tenho um tempo de vida sobre a face da terra, né? Um tempo que começou no seu nascimento e vai terminar na sua transição, ou seja, na sua morte, né? Sua transição de vida, para que você vá à vida eterna, seja com Cristo, ou seja, tem uns mais íntimos do diabo que fala Dedê, calça curta, né? Já ouviu falar isso? Ou com Cristo ou com o diabo. Então depois, a sua morte é apenas uma transição. Então nós temos um tempo de vida com Deus, e eu já sei que a minha vida é um teste, um exame. Eu tenho uma função para administrar, para tomar conta daquilo que Deus me deu, principalmente a igreja de Cristo. E eu tenho nesse tempo de vida, o meu propósito da minha vida é me preparar para a vida eterna, cumprindo a razão de tudo, que é glorificar a Deus. E um dos pontos que a Bíblia diz que é glorificar a Deus, é me consagrar. O que você e eu estamos esperando? Olha o que a Bíblia diz. Acompanhem comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Está escrito assim: fostes comprados por um bom preço. Glorifiqueis, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Deus. A Deus. A Bíblia está falando que quando você e eu cuidamos do nosso corpo, aliás, quando você e eu cuidamos do corpo que estamos em uso, porque a Bíblia diz que esse corpo pertence a quem? A Deus. A Bíblia diz que você e eu, quando aceitamos a Cristo, que quando batizamos, passamos a participar de uma nova família, e o seu corpo, ele passa a pertencer a quem? A Jesus. O seu corpo passa a cumprir o ministério de quem? De Jesus Cristo. Existe uma música maravilhosa composta nos Estados Unidos, de um rapaz que diz: se somos o corpo de Cristo, por que as nossas mãos não estão curando? Se somos o corpo de Cristo, por que os nossos pés não estão indo?
Se somos o corpo de Cristo, porque os nossos olhos não estão sendo santos? Se somos o corpo de Cristo, porque os nossos braços não estão alcançando os necessitados? Se somos o corpo de Cristo, cadê a santidade? A Bíblia diz que o nosso corpo passa a ser o corpo de Cristo. O ministério de Jesus Cristo passa a cumprir nessa terra. Ele continua a se cumprir nessa terra através do seu corpo e do meu corpo. Que é o corpo de quem? De Cristo. De Cristo. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que você e eu passamos a fazer parte de um corpo ainda maior, chamado igreja. Um organismo ainda maior. E a Bíblia diz que fazendo parte do corpo de Cristo, cuidando do corpo de Cristo, ou seja, fazendo parte da igreja e cuidando do seu corpo em particular, desta forma nós estamos fazendo o quê? Glorificando quem? Glorificando a Deus. É a razão de tudo. Meu irmão e minha irmã, você e eu, a razão de nós estarmos em um tempo, um propósito de vida, é glorificarmos a Deus. E o primeiro ponto, você e eu, nós devemos andar em adoração, estilo de vida de um adorador. O segundo, nós precisamos de nos consagrar, nos assemelhando assim mais e mais a Cristo. Nos assemelhando mais a Cristo, porque estaremos cuidando do corpo de Cristo. Tanto de um organismo maior que é a igreja, quanto de um organismo particular, o meu corpo e o seu corpo. Quando você deteriora esse corpo, quando você estraga esse corpo, a Bíblia diz que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Você está destruindo, literalmente, a habitação de Deus. A Bíblia diz que Jesus falou uma vez para os fariseus: destruam este templo e eu o reconstruirei em apenas quantos? 3 dias? 3 dias, obrigado. E eu o reconstruirei apenas em 3 dias. E eles acharam que Deus estava falando do templo lá de Salomão. Coitados. Eles mataram Jesus. E Jesus, ao madrugada do 3º dia, o que aconteceu? Ressuscitou. E eles estavam falando única e exclusivamente esse templo. E quando você e eu destruímos esse templo, nós estamos destruindo o santuário de Deus. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, habita em você. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão. Fala para mim também. Amém, amém. Habita mesmo. Habita em você. Habita na igreja de Jesus Cristo. Mas como que habita na igreja? A Bíblia fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.